Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo Júnior, como você já sabe. Aqui nesse canal a gente preza pelo bom conteúdo teológico, porque a gente sabe que quando a gente se envolve com boa teologia, a gente tem uma vida cristã muito mais enriquecida e a gente se torna cristãos mais maduros na fé. E pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre um tema que perturba muito daqueles cristãos que estão tentando crescer na fé. Eu tenho a impressão que geralmente pessoas que estão tentando evoluir na fé cristã, em dado momento, elas percebem que a vida cristã delas não está indo para frente. Porque só quem se preocupa se está amadurecendo na fé é aqueles que estão realmente preocupados com a sua vida cristã. Aqueles que estão realmente preocupados com a sua espiritualidade. E se você tem pensado sobre isso, por que a minha fé não evolui? Eu quero que você continue nesse vídeo, porque esse vídeo é para você. Eu quero te mostrar, através de um texto bíblico, quais são as orientações de Jesus acerca desse tema. E o texto que eu quero trazer para a reflexão de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 29. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Então preste bastante atenção. Esse texto está logo após o que? É o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é basicamente um discurso no qual Jesus resume o que é a verdadeira espiritualidade. O que nós devemos ser, o que nós devemos fazer se nós quisermos ter uma espiritualidade viva ou se nós quisermos alcançar a maturidade cristã. Então, logo após esse discurso, Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, ou a um homem sábio, em outras traduções. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui nesse verso é que nós, cristãos, não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós devemos também ser praticantes. E isso parece, muitas das vezes, algo muito simples, mas não é. E por que não é simples? Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde a gente ouve muita coisa. Então a gente está acostumado a ouvir uma pregação de manhã, ouvir um podcast à tarde e à noite ler a Bíblia. A gente está acostumado a ter muita informação. Então, nem sempre é tão simples assim. É por isso que eu estou te falando que o discurso anterior a esse aqui que eu estou lendo era um discurso acerca das práticas espirituais. O que as pessoas deveriam fazer para ter uma vida cristã madura, saudável. Então a primeira coisa que a gente aprende que para termos uma vida cristã saudável, nós precisamos praticar a palavra. Lembrem-se, Jesus disse no Sermão do Monte que nós deveríamos jejuar, orar, dar esmola. Então, às vezes, você está se perguntando por que minha vida cristã não evolui? Eu canto na igreja, eu prego na igreja, mas você não tem praticado o que Jesus disse para você praticar. Eu e você precisamos das práticas espirituais se nós quisermos crescer na nossa fé. A gente precisa exercitar a fé, assim como o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a fazer, se ele quisesse crescer na fé. E não para por aí. O texto também diz o seguinte: mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a queda foi muito grande. Olha só o que acontece na vida do insensato e do sábio. Jesus diz que na vida dos dois a chuva cai, as águas enchem, o vento sopra. E tudo isso significa o quê? Significa que dificuldades, tentações e problemas vão vir sobre a vida dos dois. Tanto daquele que coloca em prática, como aquele que não coloca em prática. Então, aqui vai a nossa segunda lição. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã contém também tentações, dificuldades, problemas. E se a gente não estiver atento a isso, o que vai acontecer? A gente vai ser pego de surpresa. Então, Jesus está dizendo aqui que a chuva cai sobre todos. Os problemas vão vir sobre todos nós. E a gente precisa estar atento a isso. Então, pessoal, a primeira lição, como eu falei, não adianta só ouvir. A gente precisa colocar em prática. A segunda lição é: os problemas virão sobre todos nós. E a gente precisa estar atento a isso. E a terceira coisa é a seguinte: ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O que é autoridade, irmãos? Autoridade não é você ter um cargo. Autoridade é você viver aquilo que você prega, aquilo que você ouve.
Então Jesus era esse tipo de pessoa. Jesus nunca vai exigir algo de mim e de você que ele já não tenha nos dado. Ele nos deu tudo. Ele veio à terra, se humilhou, se tornou homem. Ou seja, Jesus deu tudo de si para nos salvar. Então a nossa motivação hoje de buscarmos ser cristãos mais maduros na fé é simplesmente para amar mais a Jesus. Só que o que acontece é o seguinte, às vezes a gente está parado no tempo e pensando assim, cara, por que minha vida cristã não tem sucesso? Por que minha vida cristã não evolui? E é simplesmente pelo fato de não colocarmos em prática aquilo que Jesus disse, que eu e você deveríamos ter colocado em prática. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Talvez seja algo muito simples. Talvez você esteja pensando, poxa, eu achei que era algo mirabolante. Não é. A nossa vida cristã não tem sucesso porque nós não temos colocado em prática aquilo que nós aprendemos. A promessa de Deus para mim e para você nesse texto é: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A promessa é: se você praticar aquilo que Jesus tem colocado no seu coração, tem mandado você fazer através da palavra dele, você será como uma casa sobre a rocha. Ou seja, a sua vida estará segura. Você terá plenitude de vida. Você terá sucesso na sua caminhada espiritual. Isso é uma promessa. Então, não deixe de colocar em prática também aquilo que você ouve. Não adianta só a gente ouvir, por exemplo, que não podemos mentir. A gente precisa praticar isso, entende? Então é isso, pessoal. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ficou até aqui, como você já sabe, o intuito desse canal é fazer a gente caminhar em maturidade, caminhar em sermos cristãos mais maduros. Assim como Deus tem falado comigo, eu tenho trago as coisas aqui pra gente meditar junto e crescer junto na fé. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você ficou até aqui, eu peço para você deixar seu like aí no vídeo, se inscrever nesse canal. Se esse vídeo serviu para você, pode servir para alguém que você conheça também, então envia para outra pessoa. E é isso. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.